É meio que uma complementação do que a gente estava falando ontem, né? Sobre a questão do despertar que dói. Por quê? A evolução não tem como você terceirizar. Não tem como você chegar para mim, que sou sua terapeuta lá na sessão, e você falar assim: ó, Van, seguinte, evolui aí para mim, me ajuda, né? Dá essa evoluída aí, depois a gente acerta os ponteiros. Ou você querer evoluir para os seus filhos, evoluir para o seu cônjuge, para o seu marido, para sua esposa, não tem como. Não tem como você entregar o bastão de uma coisa que é tua para o outro. Vã, mas isso não é óbvio? É óbvio para quem? Porque as pessoas vivem fazendo esse movimento de terceirização. Sabe como? A pessoa que paga lá a mentoria e dificilmente ela assiste às aulas. Ela passou pelo processo, ela validou, ela aceitou, ela ingressou porque ela pagou. Mas ela não vai às aulas. Ela, além dela não ir às aulas, pior é quando a pessoa vai, mas não evolui no que a mentoria diz para você evoluir. Porque eu vou te explicar. Van, é só sobre a mentoria? Não, eu vou dar outros exemplos, mas é o que o da mentoria veio mais claro para mim agora. Você está lá na mentoria, você está lá assistindo aula, você está lá consumindo conteúdo, ganhou aquela consciência que eu falei ontem, mas você não colocou na prática nada. Por quê? Lá a gente tem uma planilha onde são medidos vários hábitos para que você faça o seu processo de neuroplasticidade, para que você crie espaços novos no teu cérebro. E esses espaços eles possam ser fontes de criatividade, de socialização, de novos movimentos, de evolução para cada um dentro de um processo, dentro de uma área da vida diferente, porque a gente trabalha lá 6 áreas. Pode ser na área da saúde, pode ser na autoestima, pode ser na área financeira, pode ser na área profissional, pode ser na área de propósito e pode ser na área de relacionamento. Depende o que a pessoa quer trabalhar mais fluentemente ali. Mas a pessoa consome o conteúdo, mas a planilha dela não evolui, porque dentro dessa evolução a pessoa vai precisar passar por níveis de consciência distintos dentro do processo que a gente direciona lá na planilha. Se a pessoa está lá só consumindo conteúdo e não está fazendo a planilha dela de hábitos evoluir, porque são níveis que ela vai ter que passar eventualmente, ela está fazendo só 50%. Ou seja, ela está terceirizando 50% da evolução dela dentro da mentoria para mim. Mas ela não vai conseguir, essa conta nunca vai fechar, porque não sou eu a responsável. Eu sou responsável pela minha evolução dentro das minhas planilhas de hábito, dentro da minha neuroplasticidade. Eu não tenho como terceirizar isso. E lá na mentoria eu sou uma facilitadora. Assim como nas sessões de terapia, na psicanálise, eu só sou uma facilitadora. A pessoa precisa evoluir por si. A pessoa precisa encarar esse processo que é doloroso, que a gente falou, do despertar da consciência dela, nas determinadas fases que ela precisa passar. E é individual, é ela com ela. Não é ela com o marido, não é ela com os filhos, não é ela com a esposa, não é ela com os pais, é ela com ela. Percebe? Então, não dá para ter essa dinâmica de terceirização da evolução. Assim como você nem está lá na mentoria, nem está na terapia comigo, mas você fica aqui consumindo conteúdo, você compra curso, você compra livro e tá, leu, estudou, para na metade do curso, né? Porque às vezes a pessoa só assiste o primeiro módulo e não vai adiante, e tá achando que vai resolver a vida dela nessa interrupção. Não vai. Lê do engano, porque não vai.
Então, a evolução, ela é individual, intransferível e ela é uma decisão que você precisa tomar com você. É um compromisso seu. Não é um compromisso com nenhuma outra pessoa, nem com a pessoa que você consome o conteúdo. Nem comigo você tem um compromisso nesse sentido. Você assume um compromisso com você. Assume um compromisso com as suas dificuldades, com os seus desafios, com a sua consciência, com a sua própria evolução. E a partir daí você constrói o seu caminho. E é um processo. E não tem como a gente determinar é de X anos, é de X tempo, porque vai depender da sua mecânica de evolução interna e da sua maturidade emocional e da sua responsabilidade afetiva em relação ao cumprimento do que você precisa cumprir com você na vida prática, no dia a dia, onde os problemas acontecem, onde os relacionamentos acontecem. Então não tem por onde. E uma coisa que eu tenho percebido, as pessoas que mais estão precisando, seja porque elas estão em crise de identidade, seja porque elas estão em crises relacionais, seja porque elas estão sendo suporte familiar, seja porque elas estão perdendo pessoas, situações, oportunidades, são as que mais precisam. E por conta dessas crises, por conta desses problemas, desses desafios, dessas dificuldades, elas acham que não é o momento de mergulhar fundo, quando na realidade esse é o melhor momento de você estar sangrando e entrar ali para ver exatamente por que é que você está sangrando ipsis literis. Mas é uma decisão individual, é uma decisão que não pode ser forçada. É uma decisão que a pessoa tem que ter, porque se na realidade eu estou vivendo um momento de crise, é aqui na crise que eu vou conseguir olhar para isso e vou conseguir sair dela. E não esperar melhorar para depois resolver. Percebe? E eu vejo isso constantemente. Igual o menino do Sexto Sentido, né? Quem é antigo vai lembrar do filme. Vejo isso o tempo todo. Ele falava, eu vejo pessoas mortas o tempo todo, vejo espíritos o tempo todo, eu vejo isso o tempo todo. E aí eu me pergunto, por que é que essas pessoas efetivamente não encaram a crise, não encaram esse sangramento da vida de frente, não pedem ajuda? Pedir ajuda é nobre, mas você aceitar essa ajuda de coração aberto e no momento que você realmente precisa, é mais nobre com você ainda. É sobre isso. E só tudo isso. Meu grandíssimo beijo e até o nosso próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Eu nem falo mais nada, porque vocês já são das antigas aqui. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você está vendo que está terceirizando a evolução. E principalmente com aquelas pessoas que não pedem ajuda. Pedir ajuda não é fraqueza. Pedir ajuda é força, é resiliência. Grande beijo. Até mais.